Luiz Inácio Lula da Silva, que a partir de agora começou a sentir o gostinho da revolta do cidadão brasileiro com tantas promessas não cumpridas. O povo brasileiro começou a acordar. Acabou de ser divulgada aqui uma notícia terrível para Luiz Inácio Lula da Silva. Eu fiz questão de vir aqui gravar esse vídeo na velocidade da luz para mostrar para vocês o que acabou de acontecer. Vou trazer aqui, além dessa, outras várias informações. O vídeo está simplesmente impecável. Vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Eu prometo isso para todos vocês. Rapidamente, só quero convidar você que está do outro lado a se inscrever aqui no nosso canal. Você que está aí me assistindo, você já está inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Então eu tenho esse convite especial para fazer para você. E lembrando que é totalmente gratuito, você não paga nada para estar inscrito aqui no nosso canal. E é muito rápido, muito simples, é automático. É só você olhar aqui, ó. Embaixo aqui do seu vídeo tem uma palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Gente, é só clicar em cima. Clicou automaticamente, gratuitamente, você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Para você ser um cidadão informado, que jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Então se inscreve, vem fazer parte da nossa família, porque aqui você será muito, mas muito bem-vindo. Vamos lá, gente, já direto aqui com as informações. Lula agora detonado dentro de um portal de notícias de esquerda, dentro do UOL. Acho que o Pix do UOL hoje não caiu. O Lula esqueceu de depositar. Em ato falho, Lula anuncia sua candidatura para 2026. Ele anunciou a candidatura para 2026 praticamente, e lá na outra entrevista ele disse que se perder vai passar a faixa presidencial para o próximo presidente e que, se Deus quiser, será Jair Messias Bolsonaro. Aí os comentaristas aqui não deixou passar barato. Um ato falho, tá? Lula pode ter cometido um crime anunciando sua candidatura para 2026. Vejam só. Falar rapidinho sobre o presidente Lula. Veja só o que ele disse hoje numa reunião com prefeitos. Veja aí. Eu sou muito humilde, mas eu duvido que na história desse país teve um presidente que já cuidou dos prefeitos como eu cuidei em 2 mandatos. E vou repetir agora. Quando terminar o meu mandato, vocês vão dizer: Lulinha, fica, porque nós precisamos de um presidente que gosta de nós. Um abraço, gente. E aí, coach? Olha, isso aí contradiz a última reunião ministerial, que por 2 ou 3 vezes o Lula admitiu não ser candidato em 2026 e falou que o governo, o PT, o partido precisa se preparar para a sucessão, porque 2026 já começou. E a partir daí se começou a falar muito da sucessão do Lula, né? Que ele próprio levantou esse assunto na reunião ministerial no começo do ano. Agora está dizendo o contrário, né? Lulinha fica, quer dizer que ele vai ser candidato de novo. Ele está meio indeciso quanto a isso, me parece, né? Ou foi um ato falho e tal, mas o que ele disse hoje é que ele é candidato em 2026. Ele lançou a candidatura dele aí. O Lula tá em negação, né? Pra chegar, eu sou muito humilde, mas vocês vão sentir muita falta de mim e tal. Ele foi um evento ridículo que foi feito em Brasília, porque eles não anunciaram nada, o governo não tem dinheiro, o orçamento deste ano sequer foi aprovado, o orçamento do ano passado tá retido pelo Supremo, então trouxeram um monte de 20 mil pessoas pra Brasília. Eu tinha até trânsito em Brasília hoje, que a gente não tá acostumado com isso por aqui, de tanto prefeito que tinha por aqui pra não anunciar nada. Hoje tá acostumado a esses eventos, geralmente os prefeitos saem com bastante coisa a ser anunciada, chegam nos municípios e isso vai se reverberando, ajudaria até na popularidade do presidente, né? Olha, estive em Brasília, o presidente anunciou isso. Tem uma fonte do Centrão que diz o seguinte: não sai com nenhum trator para anunciar lá nos municípios. E aí o Lula precisou fazer esse discurso, né, de autoestima elevada, dizendo que vão sentir falta dele. Do jeito que tá, ninguém vai sentir falta do presidente Lula, porque o governo está paralisado, não tem dinheiro, não tem proposta, não tem ideia, então assim, muito ruim. E ele aproveitar, né, esse momento, acho que o coach tem razão, eu teve uma percepção que eu não tinha tido, de que o presidente Lula colocou o carro dele aí no caminho aí da reeleição, né, o que tá ficando bastante duvidoso. A lista aqui, gente, destroçou o Lula, hein? Sem dó nem piedade. Andresa Matais destruiu o Lula nesse comentário, ou seja, levou aquele monte de prefeitos, mais de 20 mil pessoas para Brasília. Chegou lá, o Lula não tinha nada para anunciar, nenhum plano de governo, nenhum benefício, absolutamente nada. O que o Lula fez? Ficou se autopromovendo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu vou fazer aquilo e tal, vocês vão sentir falta de mim. O Lula está praticamente dizendo o quê? Está admitindo derrota na eleição em 2026. E de quebra, né, lá na entrevista anterior à rádio, ele disse que vai passar a faixa presidencial para o próximo presidente da República. Ou seja, o Lula já está sabendo, lá no fundo, o Lula já sabe que vai ser alijado, escorraçado da política brasileira. E continuando aqui, gente, eu preciso trazer para vocês uma decisão do Donald Trump. No vídeo anterior, eu disse para vocês que estava em análise uma medida que iria atingir em cheio o Brasil. Pois bem, gente, foi anunciado, foi decretado, foi assinado. Trump anuncia a criação de tarifas recíprocas aos países que cobram taxas dos Estados Unidos. O que você cobrar dos Estados Unidos, nós vamos cobrar do seu país. Foi exatamente isso que o Donald Trump disse exatamente há poucos instantes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um memorando nessa quinta-feira 13 que determina a cobrança de tarifas recíprocas
recíprocas a países que cobram taxas de importação de produtos americanos. Os memorandos são menos formais que os decretos de Trump, tem usado para regulamentar seus tarifaços contra parceiros comerciais, mas ainda direcionam ações governamentais. Desta vez, não há uma tarifa específica para país específico, mas uma orientação geral de reciprocidade aos países que impõem dificuldades aos comércios com os Estados Unidos. Os outros países podem reduzir ou eliminar suas tarifas. Queremos um sistema nivelado, disse Trump em coletiva de imprensa à Casa Branca. A importação de tarifas pelos Estados Unidos está alinhada com as promessas do Donald Trump em taxar seus parceiros comerciais. Os principais alvos são os países que os Estados Unidos têm déficit de balança comercial, ou seja, gastam mais com importações do que recebem com exportações. Nitidamente o Brasil é um deles. Chamado de Plano Justo e Recíproco, o memorando buscará corrigir desequilíbrios de longa data no comércio nacional e garantir justiça em todos os aspectos. Entre os exemplos para a política de tarifa recíproca, o governo cita o etanol brasileiro. De quebra, gente. Eu disse para vocês que o Brasil é atingido em cheio. Como exemplo, ele citou o etanol, ou seja, né? O governo brasileiro pega pesado nas tarifas, né? E o governo americano pega bem leve. Agora vai ser bem recíproco. A tarifa dos Estados Unidos sobre etanol é de apenas 2,5%. No entanto, o Brasil cobra uma tarifa de 18% sobre as exportações de etanol dos Estados Unidos. Como resultado, em 2024, os Estados Unidos importaram mais de 200 milhões em etanol do Brasil, enquanto exportaram apenas 52 milhões em etanol para o Brasil. Estão vendo como o governo brasileiro é bastante ganancioso? E, lamentavelmente, quem sai perdendo é o povo brasileiro, com essa cobrança alta na tarifa das exportações provinda dos Estados Unidos. E, gente, o corajoso ex-desembargador e atual advogado, doutor Sebastião Coelho, atingiu aqui o Alexandre de Moraes. Sebastião Coelho disse que Moraes foi desmascarado. Ele disse muita coisa para o relator da OEA. Exatamente. Se você não assistiu, gente, assista, tá? Isso vou colocar aqui agora na tela. O momento em que o desembargador corajoso, olha o que o doutor Sebastião Coelho falou para o relator da OEA com relação aos abusos do Alexandre de Moraes. Gente, Sebastião Coelho foi o momento mais corajoso da sua vida. Ele teve muita coragem em expor o Alexandre de Moraes aqui dessa forma, porque ele disse que foi muito grave. E na cara, né, do relator ali da OEA, do Pedro Vaca, aquele que vai fazer um relatório denunciando os abusos que acontecem aqui no Brasil. Esse relatório vai ser entregue nas mãos do Donald Trump e do Elon Musk. Veja o que ele disse para o relator. O maior sicário deste país, chamado Alexandre de Moraes, um abusador, não respeita a Constituição, profere decisões secretas desde 2019. E essa história do 8 de janeiro é apenas uma cortina de fumaça que eles usam para dizer: olha, nós estamos defendendo a democracia. Mentira. Desde 2019 que eles abusam. Antes só Alexandre de Moraes. A partir do 8 de janeiro, os demais ministros passaram a concordar com o senhor Alexandre de Moraes. O que aconteceu a partir de 13 de janeiro de 2023, 13 de setembro de 2023. Após a minha fala, no plenário do Supremo Tribunal Federal, foi proibida a manifestação dos advogados, que só pode apresentar agora um vídeo gravado, como foi aqui descrito pela doutora Carolina. Tudo deste país que se fale sobre fake news, nós temos uma definição. Fake news no Brasil é tudo que não atende à vontade do Supremo Tribunal Federal. Nas mãos de Alexandre de Moraes está o sangue do seu Cléris, conhecido como Clezão, cuja filha está aqui filmando. O seu Cléris, enfermo, não teve atendimento médico, violando direitos humanos, e morreu na prisão, por culpa exclusiva de Alexandre de Moraes. Observem, gente, que no momento em que o doutor Sebastião Coelho falou, Clezão morreu na prisão, observem que ele correu e fez ali a anotação. Então ele está muito atento mesmo às denúncias que estão sendo feitas contra alguns ministros do STF, está anotando tudo e possivelmente deve ser anexado alguma coisa ali no relatório que será feito nas próximas semanas.
Dois casos para citar ao senhor. Se tiver oportunidade, visite Felipe Martins. Eu sou o desembargador Felipe Martins, juntamente com o Dr. Ricardo Schiller. Se tiver oportunidade, visite Daniel Silveira. O advogado Dr. Paulo está aqui, eu também auxilio voluntariamente. Tá aí, gente. Doutor Sebastião Coelho foi extremamente corajoso, tá? Denunciou tudo aquilo ali que ele, né, que está em inconformidade com a lei brasileira e falou na cara do Pedro Vaca, né, o relator enviado pela OEA. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ontem, o Pedro Vaca, surpreendentemente, esteve com o presidente Bolsonaro. 50 minutos. Eu tirei uma conclusão e queria te ouvir até para validar ou não a conclusão que eu tirei. Entendo eu que se o Pedro Vaca coloca na sua agenda oficial uma visita ao presidente Bolsonaro, quem ouviu por 50 minutos, ele não pode deixar de citar o que o presidente Bolsonaro trouxe como informação para ele, em especial da perseguição sofrida pelo presidente Bolsonaro diante de todos os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, eu entendo o seguinte, Duval, se o Pedro Vaca teve a disposição para ir até o presidente Bolsonaro, ouvi-lo por 50 minutos, não tem como ele não colocar o Bolsonaro no relatório. Então, é isso que fez a diferença da presença desse link que um dia a gente pode revelar. Eu posso soltar o áudio para vocês escutarem, para não identificar a pessoa e nada, posso mudar a voz, mas eu mando para vocês de exclusividade, ele debatendo, questionando o relator. Então o que aconteceu? Ele pressionou para que o relator começasse a ser imparcial, e aí o relator então de fato começou a ouvir pessoas, porque eu disse para o relator, como é que eu estou desde 2003 mandando documentos para vocês, nenhum foi respondido. Aí vem o governo que é o suspeito, que é o autor dos crimes, faz um convite para vocês, aí vocês vêm para cá, quer dizer que o próprio bandido convida a polícia para bater um papo, e depois que a polícia vai escutar quem foi a vítima, e aí o próprio, a pessoa X, que estava na comitiva, começou a ver que de fato a viagem da comitiva era uma viagem, não era imparcial, era parcial, era para blindar o STF, por conta dessa relação estreita do STF com a OEA, já vindo há muito tempo. Por isso que o STF viaja, dá palestra, não sei para onde, construindo um núcleo político do STF, para ter apoio internacional de órgãos internacionais. Esses órgãos, todas essas ONGs, que sempre vão para o lado oposto, né, do que é o correto, o certo, ela começou a ter, após a USAID enfraquecida, e depois a denúncia de Jorge Soro, investindo bilhões nessas instituições principais, essas que eu li, para continuar com a narrativa que Bolsonaro é genocida, que Bolsonaro é radical, que Bolsonaro é perseguidor, que ia dar golpe de Estado, que dia 8 foi um movimento encabeçado pelo Bolsonaro. Então, tudo isso, aí eu falei para algumas pessoas e falei numa live minha, aí estava falando da anistia. Aí eu falo aqui, Pitólio, para todo mundo, uma notícia muito boa. É impossível manter essa narrativa mentirosa. Impossível. Concordo. Eu estava temeroso deles irem embora com a narrativa de blindar Alexandre, mas quando eu fui comunicado que tinha ali no meio, aí eu falei, graças a Deus, e eu tive acesso à imagem. Ô, Duval, e quanto tempo esse relatório deve levar para sair? Uma semana, 10 dias, um mês? Não, vai durar um pouco, porque vai ter uma pressão política agora, inclusive a partir desse que estava junto. Quer dizer, ele vai ser o fiscalizador desse relatório. Ele, provavelmente, com pressão diplomática, vai assumir a relatoria. É provável, não é certo, é provável. E muitos que estão falando da anistia, eu digo para vocês que estão presos com tornozeleira, com penalidade de 17 anos. Deixa eu falar uma notícia boa para vocês. O Bolsonaro é 99% de possibilidade de ser eleito presidente da República em 2026. É o nosso dia D. Tudo vai ser revertido, porque em quase 20 dias o governo americano já está acabando com essas ONGs que influenciavam a esquerda e massacravam a direita, criminalizavam a direita. Então elas estão acabando. Esses vermes, estão sendo mortos. O que vai acontecer? O Bolsonaro vai voltar a ser elegível. Isso é fato. Com outro cenário a partir do ano que vem. Ele tornando elegível, é lógico que ele vai ser eleito. E é lógico que o Bolsonaro vai repetir o que o Trump fez, dar anistia a todos os presos políticos. Então eu até tenho falado para as famílias, calma, porque até 2026, Bolsonaro sentando na presidência, eu não tenho dúvida
pelo caráter dele, que eu só tive com ele uma vez, mas dá para ver, a gente conhece o caráter da pessoa, ele vai dar anistia. Isso é óbvio. É a luta dele hoje, inclusive, né, Duval? É uma coisa que seria incoerente ele chegar e não dar anistia. Sim, porque ele sofre a perseguição do mesmo jeito que os outros estão sofrendo. E essa sensação da expectativa da morte sobre ele, ele vai ser preso, ele vai ser preso, ele vai ser preso. Isso cria, que a gente fala, a expectativa da morte é pior do que a morte. Então isso causa um abalo emocional muito grande. E ele mesmo assim está mantendo assim. E são 4 anos, mais 2, são 6 anos que o STF está perseguindo ele para achar uma agulha no palheiro e não acha nada. Exato. Então isso já vai ser colocado. E essa radicalidade, que muita gente acha que mas Bolsonaro é radical. Olha o Trump. É o mesmo do primeiro governo? É um outro Trump. É o mesmo. Por necessidade, né, Duval? Por necessidade. O Bolsonaro não é mais aquele. Aquele precisou para aquele cenário. Que aqui fica o meu agradecimento a ele, que ele ressuscitou todos da direita, que é a maioria no mundo inteiro, que estava sendo massacrado por questões, né, de toda essa estrutura política de órgãos internacionais bilionários, querendo calar a direita por conta dessa liberdade, da questão de geração de emprego e não ficar dando dinheiro para poder manter, enfim. É muito mais profundo. Mas o que eu quero dizer aqui, dizer para todo mundo que ainda tem aquela narrativa de Bolsonaro é isso, desfaz a imagem que vocês tinham de Bolsonaro. Ele vai entrar como outro presidente da República, ainda mais com mega ultra apoio do governo dos Estados Unidos. Então nós vamos ser colocados debaixo do braço do governo dos Estados Unidos para caminhar entre os países de primeiro mundo, e nosso Brasil vai sair dessa miséria, que nós vamos entrar numa recessão grande, já estamos entrando. Então os Estados Unidos, eles estão agora, saindo da relação diplomática com o Brasil para uma relação pessoal, porque eles sofreram perseguição como nós aqui sofremos também. Então, ao saber desse membro que estava participando, e quando me mandaram o vídeo, veio de lá dos Estados Unidos o vídeo, dele aqui no Brasil, batendo boca com o relator, eu comemorei, foi ontem à noite, mas e muito. Por isso que eu pedi se podia falar com vocês hoje aqui. Porque a notícia é excelente. Excelente. Por isso que o STF ficou, no início, estava tranquilo, recebeu, bateu papo, mas as coisas foram transformando, e aí apareceu um que começou a confrontar o relator e fazia parte da comissão. Então, é uma excelente notícia, e o STF começou a ver que o negócio realmente não vai ter jeito. A onda levantou. Duval, quero te agradecer mais uma vez pela confiança, pela oportunidade de te ouvir e pela boa notícia. Acho que era o que a gente precisava para fechar sexta-feira, saber que existe um membro, então, do governo, da equipe de Trump, dentre esses que estão no Brasil. Obrigado, viu, Duval? Bom final de semana. Um grande abraço. Eu te agradeço muito, e todo mundo mantém a esperança que 2026 vai ser o dia D. Nós estamos num contra-ataque, não vamos parar, seguimos em frente, mas dia D nós temos que ter o Bolsonaro para fazer anistia, para fazer essa mudança, igual o Trump está fazendo, os dois são aliados, aí nós vamos ter um país de primeiro mundo. Só com Bolsonaro, não é com A ou B, não é que eu estou discriminando outros de direita, não. Mas se não ceifar a vida de Bolsonaro, ele vai ser o próximo presidente. Por isso que temos que protegê-lo, cuidar e parar com essas narrativas de que ele não está fazendo nada, não está confrontando o STF. Ele não está porque ele não tem mais a prerrogativa de imunidade parlamentar, ele é um cidadão comum. Então, ele tem que pisar em ovos. É diferente da gente que tem ainda um certo de direitos que ainda o Alexandre toma todos. Mas é isso, Pitório. Obrigado pela oportunidade, pelo canal, e essa oportunidade de mandar essa notícia boa para todo mundo, que então essa comissão veio para o Brasil com um objetivo e voltou com um saquinho entre as pernas e vão ter que refazer tudo. Bom final de semana, Duval. Igualmente, um abraço a todos. Informação na tela, gente. A vice-presidente do Brasil, Janja da Silva... Ops, calma, é só a impressão que a gente tem, né? Mas não, ela só é primeira-dama. Janja encontra Papa Francisco e agradece orações pela saúde do Lula. Ela é muito preocupada com essa questão da saúde do Lula, né, gente? Vocês já pensaram se acontece algo com o Lula? Como é que fica as viagens da dona Esbanja? Como é que fica os passeios caríssimos, as roupas caríssimas, os lençóis caríssimos, os tapetes, os sofás, as comidas caríssimas que está aí à disposição para ela gastar e torrar à torta direita, que afinal de contas o dinheiro é do contribuinte, do povo brasileiro. Ela tem, né, muito o que pedir pro Papa, né? Então ela encontrou o Papa e agradeceu orações pela saúde do Lula, que a saúde do Lula tá bem capenga, né? Tá defiando, tá degringolando. Inclusive é uma grande preocupação dos aliados do Lula, se ele vai ter vigor, se ele vai ter saúde, se ele vai estar senil, se ele vai estar apto a concorrer, né? A participar de uma campanha frenética, né? Bastante pesada da presidência da República em 2026. Será que o homem vai ter saúde para isso? Então ela tá desesperada, agradecendo saúde, pedindo para o Papa rezar para o Lula, porque o Lula tem que estar bom de saúde
para ela continuar esbanjando e torrando o dinheiro do povo mababescamente, como se não houvesse o amanhã. Afinal de contas, ela não tem certeza se o Lula vai concorrer, não tem certeza se o Lula vai vencer. Fica difícil, né?